A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre a adoração do Senhor, sobre a forma com que adoramos a Deus nos dias de hoje. Será que estamos adorando de forma que realmente agradamos ao Senhor com a nossa adoração, com o nosso estilo de vida? Será que adorar a Deus é só adorar com ofertas? Será que estamos buscando a Deus de forma correta? Eu lembro que nos livros de história consta que um padre muito eloquente, na verdade um frade muito eloquente da Igreja Católica, em 1517, justamente na época da construção, ou da preparação para a construção da igreja, da Basílica de São Pedro, uma obra muito grande, uma obra que dispensaria um valor financeiro muito grande, e ele precisava realmente de valor, de dinheiro, de ofertas para esta construção. E ele disse a seguinte frase, que eu achei até muito interessante comentar com vocês. Eu vou ler agora para vocês. Diz assim: dizem que cada vez que cai uma moeda na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório. Olha que interessante. Cada moeda que cai na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório. Isso foi dito por um frade de nome Tetzel, em 1517. Interessante que ele está falando aqui da doutrina, no caso católica, do purgatório, onde o católico entende que mesmo que a pessoa não tenha buscado uma vida com Cristo, ela ainda teria uma salvação nesse tal de purgatório. Sem entrar em nenhum tipo de comentário sobre esta doutrina neste momento, mas apenas para falar o seguinte: ele estava se referindo à salvação, ele estava se referindo a perdão de pecados, e ali ele estava falando sobre cada moeda que cai na bolsa do frade, uma alma sai do purgatório. Eu entendo que nos dias atuais muito se usa até da eloquência deste frade. Parece que a forma de se pregar o evangelho nos dias atuais é uma novidade, uma forma de troca de bênçãos espirituais com o Deus maravilhoso que nós temos. Se simplesmente nós formos fiéis e nós somos homens e mulheres cheias de fé e realmente ofertarmos com diligência, com amor e colocarmos muito do que nós temos na bolsa dos frades atuais. Infelizmente, o mesmo caso se repete nos dias de hoje. Nós estamos em 2016, praticamente 500 anos depois, e a mesma história se repete. Queridos, o que diz o Novo Testamento e qual é a forma em que os apóstolos foram ensinados e nos passaram para que nós seguíssemos até os dias de hoje? O que é o Novo Testamento? Como era o Novo Testamento? Como eram aqueles que andavam com Jesus Cristo? Como é que eram aqueles que andavam logo após a sua ressurreição e a sua subida para junto de Deus Pai? Como eram aqueles? Como atuavam? Que tipo de vida levavam pelo Evangelho? Os cristãos da época. Paulo fala, eu vou ler para vocês aqui, porque eu acho que mais do que a eloquência de um homem, o melhor é aquilo que realmente está escrito na Bíblia. A Bíblia te convence, o Espírito Santo convence você daquilo que é verdade, daquilo que não é verdade. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3. Tem um texto aqui, no capítulo 3, que ele começa dizendo assim: tudo por Cristo. Então diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Pulando um pouquinho, no versículo 6 ele diz o seguinte: segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele está falando sobre ele mesmo, Paulo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Para a igreja dele na época, ele era da seita dos fariseus, ele era irrepreensível, ele cumpria tudo aquilo que a sua igreja falava. Mas o que
para mim era ganho, ou seja, ele tinha posição, ele tinha status, ele tinha uma carta autorizando ele a caçar os cristãos. Então ele tinha poder, ele tinha realmente reputação. Mas o que para mim, diz o versículo 7, era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual, olha a palavra, gente, sofri a perda de todas estas coisas, as coisas que ele já tinha, e as considero como escória, ou seja, ele chama de lixo, para ganhar a Cristo. E ele vai falando aqui de uma forma, ele vai contando para a gente que tudo aquilo que ele fez, ele não o fez obtendo ganhos, pelo contrário, o coração dele se voltou para Cristo de tal forma que ele teve, na verdade, perdas materiais, perda de status, perda junto aos principais da sinagoga. Lembra? Hoje ainda tem os famosos principais da sinagoga, né? Tanto dito. Junto aos principais, aos mais importantes, aos mais eloquentes, Paulo saiu de tudo isso. Paulo pregou um evangelho verdadeiro, por isso foi chamado de apóstolo, um apóstolo verdadeiro. Olha que interessante ainda mais, 1 Coríntios confirma isso, ele começa com o título, 1 Coríntios capítulo 4, fala sobre os ministros de Cristo. Um pouquinho só do que diz aqui, olha que interessante, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Olha que interessante. No versículo 9, diz a Bíblia, né? Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. E ele ainda vai, no 10 ele fala o seguinte, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. 11, até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, ou seja, poucas vestes. Entendo que eles não andavam nus na acepção da palavra, mas poucas vestes, poucas provisões, recebiam bofetadas, ou seja, críticas inúmeras, e não temos pousada certa. É engraçado que o Novo Testamento ele contesta toda esta prosperidade que tanto se fala. Eu estou chamando vocês aqui, irmãos, aqueles que o Espírito Santo realmente conclamar, aquele que o Espírito Santo tocar ao coração, para que nós adoremos a Deus de uma forma diferente. Voltemos a adorar a Deus conforme o Novo Testamento diz, conforme Jesus nos ensinou, que nós adoremos a Deus e não deixemos de dar os nossos dízimos, e não deixemos de alçar ofertas generosas para suprir obras pelos quais servos verdadeiros do Deus Altíssimo estejam à frente, pessoas confiáveis, pessoas maravilhosas no Senhor, e que nós ofertemos na nossa igreja e compramos aquilo que é da vontade do Senhor com bastante liberalidade. Receber bênçãos financeiras, receber bênçãos espirituais é consequência de nossa fidelidade, mas não a finalidade de buscar a Deus somente pela cura de uma doença, somente pela dificuldade financeira extrema ou pela fome, não somente vir buscar a Deus em troca de algo, porque busque a Deus e Deus, sobre todas as coisas, Ele acrescentará à sua vida. Há uma inversão atual do que é buscar verdadeiramente a Cristo. Há uma inversão da adoração. Primeiro hoje se busca as bênçãos, primeiro hoje se busca a solução dos seus problemas. Só que problema nunca vem desacompanhado. Se resolve um, vem mais dois, vem mais três. Deus não é simples, Deus é complexo. Achar que Deus é um Deus apenas de soluções para nossos problemas atuais é adorar a Deus de uma forma tão errada. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, que nós possamos conhecer ainda mais a palavra do Senhor, pregarmos esse Novo Testamento, pregarmos a Bíblia, mas não esquecermos do Novo Testamento, não ficarmos aceitando palavras com base somente no Antigo Testamento que tentam provar situações
que são maravilhosas muitas vezes, mas tiradas do contexto para apenas arrecadar. Nós não queremos mais somente pôr na bolsa do frade para livrar a nós ou outras pessoas de qualquer tipo de purgatório que se venda hoje. Doenças, problemas, desemprego, dificuldades, casa própria, carro, tudo isso é necessário. Deus conhece todas as coisas. E eu creio profundamente nos dons do Espírito Santo. Creio nas verdades de Deus para as nossas vidas. Creio que Deus cura nos tempos atuais. Creio que Deus cura porque Ele é maravilhoso e Ele nos ama. Creio que Deus sabe a quem curar, na hora a quem curar. Eu creio que Deus não faz nada em vão. Eu creio que Deus faz tudo conforme a sua vontade. Eu creio nos dons do Espírito, eu creio nas profecias do Senhor atuais para os dias de hoje, realmente. Mas eu creio em homens sérios, em pessoas sérias que buscam a Deus pelo que Ele é. E o que Ele faz nas nossas vidas é consequência de Ele ter examinado o nosso coração e encontrarmos servos bons e fiéis. Glória a Deus pela sua vida.